Então tá, pessoal, boa noite. Pelo que a produção me comentou aqui, a gente vai iniciando o nosso evento de hoje, né, que tem como título O Corpo Fala, Arte, Educação e Inclusão. Eu sou a Marina Camargo Bartos, sou do Grupo Social Pertence, que está em parceria, então, com vocês para fazer esse evento, que ao vivo também vai ficar gravado posteriormente, né, para quem for acessar depois. A gente está com algumas questões técnicas que em breve a gente vai resolver. Vai ter o nosso mediador Fernando aqui. Mas enquanto ele não retorna, eu gostaria de me apresentar e também explicar um pouquinho como vai funcionar o nosso evento em termos de acessibilidade. Como vocês devem estar me enxergando aí na tela, junto comigo também tem a intérprete Cristina, que vai sinalizar, né, as libras para a gente, e ela vai intercalar com a Carla, que é a nossa outra intérprete também, e elas vão sinalizando, né, esse conteúdo que eu for falando, elas vão sinalizando em libras para a gente deixar mais acessível também. Quando a gente for transmitir os slides, vai sair, a minha imagem vai ficar só a imagem, né, de uma das intérpretes, né, até para a gente ter essa acessibilidade. E aí, por isso, eu vou fazer a minha autodescrição agora também, convido, né, os intérpretes a também fazerem as suas autodescrições. Se a Carla quiser, a Carla, de repente, ligar a tua câmera, a gente faz essa rodada de autodescrições iniciais, por mais que tu não vá sinalizar agora. Mas, de repente, a gente faz, né, todas, e aí, quando o Fernando retornar, ele pode se autodescrever também. Esse é um recurso também de acessibilidade, né, para pessoas com deficiência visual. Então, eu vou fazer a minha autodescrição, caso alguém não esteja me enxergando, e como eu vou sumir depois, né, com os slides, vocês também vão já me acompanhar. Então, eu sou a Marina, eu sou psicóloga do Pertence, eu sou uma mulher sem deficiência, eu tenho a pele branca, cabelos loiros, castanhos que estão no rabo de cavalo. Eu uso óculos de grau arredondados, marrom com rosinha. Estou usando brincos arredondados também marrons. Um batom marrom também. Estou com uma blusa bege com algumas listras pretas. Eu estou no meu escritório, que tem a parede com alguns tons de azul, uma estante de livros e algumas plantinhas. Então, eu vou também descrever, na verdade, fisicamente, né, a intérprete Cristina, enquanto ela sinaliza, e depois a Carla vai também se autodescrever. Tá? Então, a intérprete Cristina tem cabelos castanhos na altura do queixo, pele clara, está usando óculos, uma blusa preta e brincos pretos. Está usando relógio também, e ela está com o fundo branco atrás. Carla, tu gostaria de se descrever também para o pessoal? Boa noite a todos. Meu nome é Carla, esse é meu sinal. O C, letra C, na testa. Eu estou com os cabelos presos, eu uso uma franja, tenho uma pele parda, cabelos castanhos escuros e olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma camisa preta. Muito obrigada, meninas. Agora a Carla falou do sinal, eu também tenho um sinal, o meu sinal é a letra M, né, que são os três dedos, né, na minha bochecha. Então, esse é meu sinal de Marina. Então, eu estou agora pela organização, se podemos começar com a apresentação. Não sei, Fernando, se tu nos escuta, se tu quer testar o teu áudio agora. Tá, eu sigo sem te escutar. Eu não sei se alguém está escutando, Fernando. Não, eu não escuto o Fernando. Acho que tem uma questão ali com o áudio do Fernando. Todos me ouvem? Sim, sim. Agora te Agora escutamos, me Fernando. ouvem? Sim, perfeito agora. Perfeito. Peço desculpas a todos, novamente, boa noite. Meu nome é Fernando, eu estou hoje representando o Grupo Solução e Gestão, neste evento, ao qual a Marina já fez a apresentação inicial, mas não podemos deixar da importância de falarmos deste encontro e da necessidade de fazermos parte desse processo, certo? O Grupo Solução e Gestão, com o patrocínio do Fundo Social Sicredi e a colaboração do Grupo Pertence, ao qual a Marina faz parte, está com muita satisfação realizando este evento, que é o Corpo Fala, Arte, Educação e Inclusão. É uma ideia de formação com o propósito de promover a reflexão sobre a inclusão das pessoas com deficiência,
proporcionando ferramentas de aprendizado e inclusão através da arte. Conforme foi proposto, eu faço a minha autodescrição também, descrevendo que hoje sou um homem negro, utilizando óculos de grau, cabelos pretos, visto uma camisa branca com alusões e imagens no tom verde, calça jeans. Atrás de mim um fundo salmão com algumas gravuras anexadas à parede. Peço então para que damos continuidade com a Marina com as demais informações desse nosso evento. Certo? Certo. Obrigada, Fernando. Se tiver qualquer comentário, né, ao longo da nossa conversa aqui, pessoal, fiquem bem à vontade, se quiserem trazer dúvidas aí no chat, né, que vocês têm acesso. O Fernando vai mediando, vai me trazendo, né, Fernando, se tiver algum comentário, Perfeitamente. pode Perfeitamente. me interrompendo. Então, acho que podemos começar. Vitor, se puder projetar para a gente aí os nossos slides que a gente organizou para hoje. Acho que estamos visualizando, acho que só colocar em tela cheia, né? Perfeito. Isso aí. Então tá, pessoal, boa noite novamente. Como eu comentei, eu sou Marina Camargo Bart, sou psicóloga, né, e gestora institucional educacional do Pertence. Eu sou mestre em Psicologia e Saúde, especialista em Educação Inclusiva e também em Psicologia, Desenvolvimento e Aprendizagem. E a ideia é que a gente possa fazer uma troca aqui, conversar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante, como o Fernando já comentou. Então, a minha proposta realmente é trazer, sim, informação para vocês, mas também fica, né, esse convite para um bate-papo, para tirar dúvidas mais específicas que possam surgir, tá? Então, a gente pode passar o slide agora, por favor. Eu não sei se todo mundo conhece, né, o Pertence, né? Nós somos um clube que fica aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente faz esse trabalho, né, de inclusão social, né? Como vocês podem ver aí na foto, né, tem uma foto de dois palhaços, né, com bola de sabão, né, caindo do teto, uma cortina preta no fundo, e os dois palhaços estão olhando, né, para cima com duas maletas, né, de papelão, né, com fantasias bem coloridas. Então, a gente trabalha também com a arte, né, e a inclusão social. A gente pode passar o primeiro vídeo, só para mim a Cristina travou. Eu não sei se sou eu ou se é a Cristina. Agora ela voltou. Tá, voltou. Então, antes de eu falar um pouquinho mais sobre o Pertence, tem esse vídeo, né, que conta um pouquinho sobre quem é o Pertence. Podemos dar play. Uma história muito encantadora de altruísmo. Uma senhora que aos 68 anos ela olhou para um problema social, mesmo não tendo pessoas com deficiência na família, e ela resolveu agir em favor daquelas pessoas. Faria diferença se eles aprendessem a usar o relógio, o dinheiro, soubesse fazer uma volta na quadra, sozinho até o armazém. Esse é o trabalho que eu fazia. E aí a gente percebe que tem uma necessidade e tem um desejo dos jovens de passear e um desejo dos pais também de ver os filhos felizes. E aí começa o Clube Social Pertence. A ideia de pertencer a um grupo, pertencer à sociedade. É um lugar onde tem pessoas extremamente atentas para ver o que elas gostariam, o que elas precisam e poder então dar as ferramentas para que ela possa fazer isso. Utiliza a arte como uma ferramenta para a inclusão. Culinária, robótica, capoeira, música, pilates, dança, teatro e também nós temos o curso Trabalho e Vida. Se desafiar, né, a buscar a sua saída sem que ele dependa de outra pessoa. Porque a pessoa com deficiência, por muitas vezes, ela é tratada como uma pessoa que não consegue entender o seu próprio corpo, né? Mostrar à sociedade o que elas fazem de melhor, perguntar para eles quais eram os sonhos. Como é que a gente faz? Fazendo inclusão de verdade. Como é que é inclusão de verdade? Saindo das quatro paredes. Colocando os jovens com deficiência intelectual na rua, onde todos os jovens, adultos, crianças gostam de frequentar. E quer ver isso acontecer com mais pessoas, em mais lugares. Para que mais pessoas possam ter acesso a isso, a gente precisa de mais mãos. E as empresas e pessoas que quiserem fazer parte dessa transformação podem nos procurar
através das nossas redes sociais ou do nosso telefone, e a gente vai explicar como participar desse projeto. Eu tenho saudade de voltar para o Pertence quando eu vou para casa e vou para encontrá-los novamente. A gente tem que mudar um dia daquele jovem, que com certeza isso vai ser uma semente que um dia pode chegar a mudar a vida dele. Podemos voltar para o slide? Pode manter nesse, por favor. Então, a gente assistiu em um breve vídeo institucional, né, Acho que parou agora. A gente assistiu um breve vídeo institucional do Pertence que resume um pouco, né, da história do Pertence, né? Então, o Pertence é um clube que tem como missão criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência. Então, a gente faz isso através de diferentes pilares e um deles é a arte, né? A gente utiliza a arte como uma ferramenta muito potente para a inclusão social de pessoas com deficiência. Eu abro um parênteses, eu acabei não descrevendo, né, a imagem do primeiro slide, né? Então, a gente tem 2 artistas do Pertence, que tem síndrome de Down, que eles estão, né, de perfil na foto com os braços esticados e o fundo é branco. Então, só para fazer esse parênteses, vou tentar me policiar também para ir descrevendo os slides, tá? Para não ser acessível. Então, o Pertence tem uma companhia de teatro composta só por pessoas com deficiência, que já se apresentou. A gente tem um documentário também que está disponível no YouTube, depois a gente pode deixar o link para vocês assistirem. E a ideia é a gente contar um pouquinho como que o Pertence, né, apesar de ser um clube, também proporciona né, um viés educativo e também terapêutico. Né? O Pertence não é uma escola, não é uma clínica, mas tem efeitos, sim, educativos e terapêuticos. Né? A gente tem uma metodologia por trás, e através de diferentes oficinas, a gente promove autonomia, independência, autoestima e, mais importante, o protagonismo das pessoas com deficiência. Então, nesse slide, né, que tem aí 2 palhaços, um deles é uma pessoa com deficiência e está tendo um momento de protagonismo, literalmente em cima de um palco, né, do Teatro São Pedro de Porto Alegre, que é um dos teatros, acho que é o teatro mais importante da nossa cidade, em que ele se apresentou, né, de forma super autônoma e independente. Então, em linhas bem gerais, esse Pertence, ele nasce, né, através da ideia da Sara, que é aquela senhora que apareceu no vídeo, né, e depois com o Victor, que é um outro educador também, que entra, né, para somar no projeto Pertence, que em agosto completou 12 anos, e muito pensando na inclusão de pessoas com deficiência, pensando também nesse contexto, né, nesse histórico de exclusão social dessas pessoas. A Sara, ela dava aulas particulares no domicílio para alunos com deficiência, e quando ela chegava na segunda-feira e perguntava como tinha sido o final de semana, aquela pessoa não tinha histórias para contar. E ela viu que ela podia fazer algo para mudar aquela realidade, e ela começa, então, a criar o Pertence, justamente para que essas pessoas tenham as suas próprias histórias para contar, que sejam protagonistas de suas próprias vidas e possam contar isso. Então, feito essa introdução mais geral do Pertence, a gente pode passar o slide para a gente entrar num pouquinho de conteúdo agora. A gente tem um slide branco, né? Então tem a pergunta, né? O que é deficiência? Então, o Pertence trabalha com pessoas com deficiência, em sua maioria deficiência intelectual, mas a gente também tem pessoas com deficiência múltipla, né? Ou seja, com mais de um tipo de deficiência. E a gente tem pessoas com diferentes diagnósticos, né? Mas o que é deficiência? Aqui a gente tem, né, daí uma caixinha que tem algumas palavras. Se a gente for olhar no dicionário, e vocês podem fazer isso agora, se quiserem procurar no Google aí, né? Deficiência, muito provavelmente, se não teve uma atualização, né, de ontem para hoje, vai estar associado, né, à perda de quantidade, à perda de qualidade, né? A deficiência, ela é vista como um sinônimo de insuficiência, de ausência, de fraqueza, de falha, de falta, né? Então, e o que essas palavras têm em comum, né, se a gente for olhar para elas? Elas têm um viés negativo, né? Quando a gente fala de ausência, quando a gente fala de falta, né, de perda, a gente está falando de coisas ruins. Então, historicamente, a palavra deficiência, ela é associada, né, a essa conotação negativa. E a ideia é que hoje que a gente possa tirar a deficiência dessa caixinha quadradinha, fechadinha, negativa, que a gente possa dar um novo viés para a deficiência. Tá? E aí a gente pode passar nesse próximo slide. A gente tem uma proposta, a gente tem a foto de um dos participantes do Pertence, que é um menino negro, está com as mãos na cintura e tem uma capa de super-herói atrás, e ele faz um convite, que é tirar a deficiência de dentro dessa caixinha. E do lado dele tem desenho de uma caixa com 3 setas laranjas, né? Essa caixa está aberta, a ideia é que a gente possa tirar, né, esse padrão da deficiência, que a gente possa, né, olhar para esse menino
e além de ver, né, a síndrome de Down que ele possui, a gente possa ver outras características também. A gente possa ver, por exemplo, o sentimento que ele transmite de autoestima, de empoderamento, né, de satisfação. Então, essa é a ideia aqui hoje, que a gente possa tirar a deficiência dessa caixinha e possa pensar fora dessa caixa. Então, esse é o meu convite, a minha proposta para vocês, tá? Podemos passar o slide agora. E aqui que a gente tem, né? De novo, aqui tem um slide branco, com fundo branco. A gente tem um retângulo com a palavra deficiência e depois dois quadrados, né? Brancos também. Um tem um outro quadrado dentro lilás, que está escrito em constante evolução e transformação. Então, o conceito da deficiência realmente, se a gente for olhar historicamente, é um conceito que passa, né, por diferentes definições, né? E ele é entendido, o conceito da deficiência, por diferentes perspectivas, diferentes teorias, diferentes olhares, né? Então, conforme a humanidade foi se desenvolvendo e a gente foi tendo acesso a mais informação, tudo, a gente foi entendendo a deficiência, né, a partir de diferentes lugares. Pessoal, só me sinalizem se está tudo certo de novo, que a Cristina travou para mim. Então, eu não sei se é a minha internet ou se é a dela. Se puderem. Cristina travou. Voltou agora. A Cristina voltou. Para mim, ela voltou agora. Tá. Eu estou de olho aqui também no celular, caso me mandem alguma coisa, para ver se é a minha internet. Mas, então, o conceito da deficiência, realmente, ele vem passando por essas mudanças, né, de diferentes perspectivas. E a minha ideia agora é fazer um breve apanhado histórico, né, um breve panorama histórico de como a deficiência vem sendo entendida e como a gente tem ela hoje, né, como que a gente entende a deficiência hoje. E, de novo, quando eu falo de deficiência, eu não estou falando de diagnóstico, né, então aqui a gente inclui diferentes diagnósticos, a gente vai incluir a síndrome de Down, o autismo, né, deficiência física, intelectual. Então, nesse primeiro momento, é esse conceito geral da deficiência. Depois, se for, né, do interesse de vocês, a gente pode aprofundar em diferentes diagnósticos, tá? Nós podemos passar o slide. E agora, esses próximos slides têm um desenho bem parecido com o fundo branco e os quadrados, tá? Então, um breve histórico, né, da deficiência. Quando a gente tem mais antigamente, assim, bem antigamente, quando a gente não tinha o avanço das ciências médicas, por exemplo, a gente tem a descrição do modelo que se chama modelo místico, ou teoria mística da deficiência, né? E esse modelo ele está pautado nas questões religiosas. Então, muito antigamente a religião, né, era a busca de informação para muitas questões sociais, né, da época. Assim. Então, se buscava na religião justificativa para muitas coisas, assim, né? E a mesma coisa com a deficiência. Então, assim, entendia, né, a deficiência como um castigo divino, né? Se via muito a deficiência nesse lugar de vitimização, pessoas com deficiência eram vítimas, né? Cometeram algum pecado, né, e agora estão sendo castigadas por isso, ou a família cometeu algum pecado, e agora a deficiência, né, é uma punição, entre aspas. Então, muito antigamente, quando não se tinha informação, né, se buscava na religião essas respostas, e a gente tem esse primeiro modelo, né, que entende, então, a deficiência nesse lugar de vítima de castigo, né, ou até num lugar mais angelical, né, da deficiência, de serem anjos, né, e toda essa conotação. Podemos passar o slide, por favor. E aí, com o avanço, né, dos estudos médicos e de saúde, a gente tem o segundo modelo que a gente chama de modelo médico, modelo biomédico, né? E aí, então, quando a gente já tem avanços, né, da ciência, da medicina, a gente, então, já associa a deficiência com a patologia, né, com a doença. Então, a pessoa com deficiência tem uma lesão, né, por exemplo, uma pessoa que não tem uma perna. Então, ela tem uma lesão ali, tem a falta de um membro, né, no corpo. E essa característica ela é vista como algo individual daquela pessoa, aquela pessoa que não tem a perna, e algo negativo, né? Porque aquela pessoa vai ter que se adaptar ao meio, né? Uma pessoa que não tem uma perna vista, né, sendo olhada a partir desse modelo médico, ela é, né, vista nesse sentido de incapacidade. Como que essa pessoa vai ser produtiva se ela não tem uma perna, né? Então, muitas vezes a medicina ela vem para curar algo que se entende como defeito, né? Algo para consertar, para arrumar, né? Então, a gente tem esse modelo médico que coloca, assim, esse sentido muito individual da deficiência. Tá? Podemos passar. E aí, depois que a gente tem, né, o estudo da deficiência indo para diferentes áreas, então não só a medicina estuda a deficiência, a gente tem agora outras áreas como a sociologia estudando a deficiência, a gente tem estudos mais sociais. E esses estudos eles foram encabeçados justamente por pessoas com deficiência, insatisfeitas com a definição do modelo médico. Então, pessoas com deficiência começam a estudar, a trazer, né, a sua bagagem da parte
da sociologia, da área da sociologia, e começam a trazer uma outra conotação para a deficiência, que não aquela individual negativa, né, da medicina. Então, aqui a gente tem o primeiro momento em que as pessoas com deficiência tomam frente, né, nessa definição, né, nesse conceito. Isso foi mais ou menos na década de 60, 70, tá? Que isso começou, que a gente começou a ver a deficiência para além ali da medicina. E o que que o modelo social vai dizer, né? Ele vai diferenciar justamente a lesão da deficiência. Então, a pessoa, por exemplo, o nosso exemplo, né, não ter uma perna, isso por só não é a deficiência. É justamente essa pessoa não ter uma perna, que é uma característica, né? Essa pessoa, quando ela interage com barreiras sociais, ela vai ter um reflexo na interação social dela. Então, o modelo social, como o próprio nome já diz, ele traz uma conotação social da deficiência, né? Então, ela deixa de ser algo individual, só daquela pessoa, aquela pessoa que vai ter que se adaptar ao meu mundo, mas traz justamente esse olhar social e coletivo, né? Uma consciência coletiva para a deficiência. Então, justamente diferencia, assim, né? A lesão por si só, ela não é a deficiência, mas justamente essa interação com as barreiras sociais, que em breve eu vou explicar um pouquinho mais. Mais recentemente, daí a gente pode passar slide, a gente tem mais um modelo que a gente chama de modelo biopsicossocial, tá? E aí esse modelo, como o próprio nome já diz, ele vai juntar a parte da biologia, né, da psicologia, das questões psíquicas, né, e a parte social. Então ele vai atualizar, digamos assim, o modelo médico-social. O que acontece? O social, ele acaba desconsiderando as questões de saúde, né? Então, ele vai ignorar que aquela pessoa tem, né, não tem uma perna, por exemplo, né? Vai olhar para a interação dela com o meio. E esse modelo biopsicossocial, ele justamente vai integrar essas duas ideias. Então, vai considerar, sim, né, a questão da amputação, que é uma questão de saúde, né, e também a questão contextual, né, do meio, do social em que essa pessoa está inserida. Então, justamente vai ter essa interação que ela vai ser dinâmica, né, entre esses aspectos de saúde e esses fatores contextuais, né? Então, junta as questões pessoais e ambientais, tá? Então, de forma mais atualizada, a gente tem esse modelo, que, na verdade, ele estava englobando, né? Mas sim trazendo essa conotação social. Quando a gente for olhar, por exemplo, na legislação brasileira, a gente tem uma definição para pessoa com deficiência. E ela justamente se encaixa nesses dois últimos modelos, no social, né, e no biopsicossocial. Então, as pessoas com deficiência, e aí já fica, né, esse alerta para a sigla correta para a gente utilizar, né, que é PCD, pessoa com deficiência, são aquelas, então, que possuem alguma característica a longo prazo. E essas características, quando elas se interagem com barreiras sociais, elas vão refletir, né, na participação social das pessoas. Eu vou trazer alguns exemplos agora, daí a gente pode passar o slide, por favor. E aí, antes dos exemplos, né, que a gente tem a foto de um outro menino com síndrome de Down, ele é loiro, né, tem síndrome de Down, tá com uma regata azul e no fundo uma parede branca. E aí, o que que é, em suma, né, de forma resumida, o que que a gente tem da deficiência? Ela é tanto uma questão social, como eu acabei de falar, mas ela também é uma questão de identidade. Então, pessoas com deficiência se identificam enquanto pessoas com deficiência, né? Não sou eu que vou definir, né, se esse menino tem deficiência ou não. Ele tem que se entender enquanto pessoa com deficiência a partir dessas definições, né, social e de interação, né, com barreiras sociais. Então, essas são questões bem importantes quando hoje a gente olha, né, para a deficiência. Aí a gente pode passar, acho que agora a gente vai ter os exemplos. Isso. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos reais, né? E aí a gente pode fazer uma breve busca também ali, né, na internet. Como que acontece esse reflexo na interação social, né? Como que a gente entende esse modelo social e o psicossocial atuando? Então, por exemplo, tem uma manchete que é assim: pessoas com deficiência física criticam a acessibilidade em São Paulo. Então, aqui tem uma reportagem que mostra obstáculos, né, que são calçadas irregulares postas no caminho. Então, se a gente for pensar, uma pessoa tem deficiência física e que faz uso, né, de cadeira de rodas, por exemplo. Se essa pessoa não consegue sair da sua casa e se deslocar pela rua, porque tem poste ou porque as calçadas são irregulares, como que ela vai ter o direito de ir e vir assegurado se ela não consegue se deslocar? Né? Se ela não consegue ir até o mercado, se ela não consegue trabalhar sozinha, se ela não consegue estudar sozinha, porque ela não consegue se deslocar, né? E aí, de novo, né, ir e vir é o direito de todos nós. Então, se esse direito não está sendo cumprido, a gente tem um reflexo direto na participação social dessa pessoa. Né? Claro que aqui a gente tem um exemplo da deficiência física com essas barreiras, né? Então, quando a gente diz calçadas irregulares e postos caminho, essas são barreiras, né, físicas que são encontradas, barreiras sociais físicas, né, nesse caso. Então, só para a gente ter uma ideia. Podemos passar para o próximo, que acho que é mais um exemplo. Ó, por exemplo, no meio educacional, né? Então, mãe chora ao contar que filho não consegue vaga em escola por ser autista.
E aí, de novo, a gente entra na questão da inclusão escolar, que é um grande desafio que a gente hoje, né? De novo, pertence a uma escola, mas pertence trabalho em parceria com escolas para a gente justamente assegurar essa inclusão social, mas a gente sabe que muitas vezes, né, não é uma inclusão efetiva de fato, né? Então, se é uma pessoa, aqui no caso, uma pessoa com autismo, né, não tem acesso à educação, como que ela vai ter as mesmas chances de participação social do que as pessoas que estudaram? Né, as pessoas que passaram, né, pela educação básica, né, pelo ensino médio, enfim. Se a pessoa não consegue vaga na escola, como que ela vai aprender? Como que ela vai conseguir adquirir autonomia? Quando a gente fala, de novo, né, de reflexo da participação social, também é sobre isso, né? Podemos passar, por favor? Que a gente tem um outro exemplo que eu acho que é bem ilustrativo também. A Associação de Cegos critica a nota de R$ 200 por causa do tamanho igual da cédula D20. Então, se a gente tem pessoas que não enxergam, né, e elas não vão ter autonomia e independência para manusear o dinheiro, como que elas vão conseguir justamente fazer compras, né, adquirir um bem? E é óbvio que a gente sabe que hoje o dinheiro físico ele não é tão comum, mas se a gente for então fazer uma analogia com, por exemplo, as maquininhas de cartão, muitas são touches, né? Quando a gente tem um teclado numérico, a gente tem braille no teclado numérico, mas as touches não tem. E aí, como que a pessoa vai colocar a sua senha, né? Vai saber onde colocar a digital, por exemplo, ou a tagzinha do cartão, se não está sinalizada de uma outra forma que não é visual, né? Então, de novo, essa questão de adquirir um bem, de adquirir um serviço, né? De sair para almoçar, de fazer uma refeição fora, essa pessoa não vai ter como pagar, adquirir aquela refeição de uma forma autônoma, independente, de novo, ela vai ter, né, esse impacto na participação social dela. Então, eu trouxe esses 3 exemplos, mas tem muito mais, tá, gente? É só a gente dar uma pesquisada também aí na internet, ou perguntar para pessoas com deficiência como que elas sentem, né, esse impacto na participação social delas, né? Mas podemos passar. E agora, se eu não me engano, tem um vídeo, que é um outro vídeo também, que é um vídeo que não tem fala, né? Se a gente vai dar play agora, que mostra um pouquinho da questão social da deficiência. A gente vai rodar o vídeo e depois eu resumo ele em palavras, tá? Podemos dar play. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. Voltar para o slide. Esse é um vídeo, né, do governo do Canadá. Mostra algumas crianças jogando basquete numa quadra, e aí chega um menino numa cadeira de rodas e olha essas crianças sem deficiência jogando basquete. E aí, no outro dia, um menino de cadeira de rodas vai para a varanda da sua casa e tem uma bola de basquete ali, né, na frente da porta. Ele pega, né, aquela bola e vai até a quadra. Então, todas as crianças que estavam jogando no outro dia, jogando em cima de um carrinho, de uma cadeira de rodas, né, numa motinho. Então, todos eles, né, estavam no mesmo nível daquele menino da cadeira de rodas. Por que eu acho que esse vídeo ele é muito importante? Porque ele traz um exemplo, né, da gente entender a deficiência como uma questão social. De como pessoas sem deficiência, e aí eu também falo aqui no meu lugar de fala enquanto pessoa sem deficiência, se esse não tivesse esse olhar para o diferente, entre aspas, dele, ele não ia ter essa visão para incluir, né? Então, quando ele se deu conta que ele poderia mudar algo nele para colocar, né, esse menino junto, isso foi muito importante, né, para que esse menino pudesse estar jogando também. Se a gente não for abrir, né, os nossos horizontes, o nosso olhar, né, que nem todo mundo vai jogar basquete da mesma forma que eu jogo, né, eu vou conseguir entender, né, que eu posso mudar também o meu jeito, eu posso mudar a forma como eu vou conduzir a bola para incluir alguém que daqui a pouco não vai conseguir caminhar, não vai conseguir, né, não usar a cadeira de rodas, né? Então, acho que esse é um vídeo bem legal, são crianças pré-adolescentes, então, como desde cedo é importante que a gente possa trazer essas questões das diferenças, né? Somos seres diferentes.
Então, se a gente conseguir enxergar o outro como um ser em potencial também, como um ser digno, sim, de estar no meio da sociedade, poder participar junto com a gente de diferentes situações, né, a gente vai conseguir ir construindo essa inclusão social, né? Então, acho que esse vídeo, ele é bem bacana, assim, ele ilustra bem, e acho que também faz a gente pensar, né, eu não sei também, né, das pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, né, se são pessoas só sem deficiência, se são pessoas com deficiência também, mas para quem for pessoas sem deficiência, que a gente possa daí ampliar esse nosso olhar. Então, trouxe esse exemplo para a gente enxergar, principalmente, o fenômeno social da deficiência, que é como a gente, né, a gente que ele pertence, enfim, e eu, enquanto profissional da área, entendemos a deficiência como uma questão social e não como algo que aquele indivíduo tenha que mudar. Eu vou ter que mudar meu olhar, eu vou ter que mudar minha atitude, né, frente a essas pessoas. Podemos passar, por favor, no slide. Aqui a gente volta para o slide branco e que diz assim: deficiência é um conceito, então, resumindo, dinâmico, que vem mudando ao longo do tempo, mas que é premiado por questões sociais e contextuais. Então, isso agora é um consenso, né? A gente já vê a deficiência como algo que faz parte da sociedade, é importante a gente ter essa consciência coletiva. Dentro do slide tem um quadrado e tem uma ilustração com pessoas, né? Uma com cadeira de rodas, outra empurrando a cadeira, um de muletas, né? Interagindo. Então, pensando a deficiência como essa questão social e contextual, a gente precisa falar de três fenômenos, três práticas sociais importantes: a acessibilidade, a inclusão e o capacitismo. Então, agora eu vou exemplificar, vou trazer um pouquinho sobre esses três conceitos, tá? Podemos passar. Bom, acessibilidade. A gente precisa falar sobre acessibilidade. A gente tem uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que vai justamente explicar o que é acessibilidade. Eu coloquei bem como diz ali, né, na lei, de forma, né, resumida, entre aspas. Então, o que é acessibilidade? Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia, isso é muito importante, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. E aí vai, uso público, privado, coletivo. Para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e eu acrescentaria, ou qualquer pessoa, né? Porque acessibilidade, na verdade, é isso, né? Todos nós conseguimos ter acesso a algo, né? Acessar alguma coisa. E aí, quando a gente fala em acessibilidade, é importante a gente diferenciar a acessibilidade de ajuda, né? Quando a gente quer facilitar para uma pessoa, né, com cadeira de rodas, empurrar, levantar a cadeira dela porque tem um degrau ali. Isso é ajuda, né? Acessibilidade seria se a gente tivesse uma rampa ali, para aquela pessoa conseguir conduzir de forma autônoma, ou ela conduzir sozinha, se assim ela desejasse, a cadeira de rodas, tá? Acessibilidade, ela não é só a rampa. Daí, no próximo slide, eu vou trazer agora os tipos de acessibilidade que a gente tem, né? Podemos passar, por favor. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, normalmente a gente associa com a questão arquitetônica, né? Física. Por exemplo, as rampas, as calçadas, né? Como a gente comentou ali, né, no início daquele exemplo, né, das pessoas com deficiência física. Então, entra a questão física de tamanho de porta, de altura de mesa, por exemplo, de rampas, de piso tátil. Então, tudo que diz respeito à nossa estrutura física dos nossos ambientes é acessibilidade física. Aí eu faço daí agora um convite para vocês de exercício imaginativo, né? Pensem se vocês, né, fossem usuários de cadeira de rodas, por exemplo. Faça exercício de se vocês saíssem do lugar onde vocês estão agora. Eu estou na minha casa e eu fosse para o trabalho agora, fosse para o pertence. Vocês conseguiriam fazer isso de forma autônoma? Vocês conseguiriam fazer, usando uma cadeira de roda, sair de onde vocês estão para ir para um outro lugar sozinhos? E aí eu de cara já sei que não, né? Porque no meu prédio o elevador, por exemplo, tem que puxar a porta, né? Então eu precisaria que alguém puxasse a porta para mim. Na frente tem um degrau, se não me engano, para entrar no prédio, né? E tem toda a calçada que eu sei que não é totalmente regular, né? Então façam esse exercício e pensem como que está o contexto de vocês nessas questões. Por que eu digo isso? Porque às vezes é muito difícil a gente imaginar, né? A gente se dá conta quando essas questões não nos atravessam, né? Então, pra gente, se a gente não tem problema de subir e descer a escada, tudo bem se tem uma escada ali, né? Mas quando a gente se dá conta que a gente não... Tem pessoas que não conseguiriam usar a escada, às vezes a gente problematiza e se questiona, mas por que será que só tem a escada aqui? Por que não tem uma rampa? Por que não tem um elevador? Né? Então, essa consciência social ela é muito importante. Além da questão arquitetônica, né, que são as questões mais visíveis e concretas, né, a gente tem a questão atitudinal, ou seja, de atitude em relação às pessoas com deficiência, e aí entra também a questão do capacitismo, que em breve eu vou falar também, né, como que vocês, pessoas sem deficiência, lidam com pessoas com deficiência, lidam com os alunos com deficiência, como que é isso, assim, né, normalmente a gente tem esse atravessamento capacitista, né, de preconceito, de estigma, então a gente ter uma atitude acessível, né, inclusiva, faz toda a diferença também para a participação social dessas pessoas.
E também tem a acessibilidade de comunicação, né? Como, por exemplo, Libras. Libras é uma forma de a gente comunicar de forma acessível um conteúdo, né? Aí, por exemplo, sei lá, se meu áudio aqui fala e aí só tá a Cristina me escutando, ela vai seguir sinalizando. Quem sabe Libras vai entender, quem não sabe não vai entender, né? E Libras é uma língua oficial do Brasil, né? Então, se todo mundo entender, né, aprendesse Libras na escola, por exemplo, a gente conseguiria nos comunicar de outras formas. Eu, por exemplo, estudei a minha vida inteira inglês, espanhol mais ou menos, mas nunca me ofereceram Libras na escola. Eu fui agora que eu trabalho na área da inclusão que eu estou aprendendo Libras, né? Então já fica também essa reflexão, assim, né, do quão importante a gente ter acesso a esse outro idioma, porque Libras é um idioma. Além disso, né, comunicação entre a questão da autodescrição que a gente fez no início, então é uma forma de a gente comunicar. Por exemplo, agora tá muito mais comum agora nas redes sociais, nos vídeos, ter legenda, por exemplo, né? Então também é uma forma de acessibilidade de comunicação, né? Além desses três, que são os principais, a gente tem outros tipos de acessibilidade, mas esses englobam, né, de forma geral, os tipos de acessibilidade. Então, para trazer isso para vocês pensarem, né, quando vão dar, enfim, uma aula, quando vão dar algum conteúdo, né, está sendo acessível dessa forma, né, quando a gente tem, por exemplo, a questão da deficiência intelectual, o que é acessível, né, a gente usar uma comunicação direta, simples, né, palavras concretas, então isso também é acessibilidade de comunicação. E podemos passar o slide, por favor. Eu trouxe, então, uma chartzinha, e é que diz, né, num retângulo verde, acessibilidade não é só rampa e serve para todo mundo. E aqui tem uma ilustração que ela é a seguinte, tem uma neve, né, tem uma rampa cheia de neve, tem uma escada cheia de neve, tem uma pessoa limpando a neve e tem várias crianças esperando essa pessoa limpar a neve. E tem uma das pessoas que está numa cadeira de rodas. E aí ela fala assim: você pode limpar a rampa? E aí a pessoa que está limpando a escada fala assim: todas essas crianças estão esperando para usar as escadas. Quando eu terminar de limpar a escada para elas, eu vou limpar a rampa para ti. Aí essa pessoa da cadeira de rodas devolve. Mas se tu limpar a rampa, todo mundo vai poder usar a rampa, né? Então, para que ele vai ter que esperar todo mundo que pode usar a escada, se todo mundo poderia usar a rampa também, né? Então, quando a gente começar também a pensar a acessibilidade como essa via de mão dupla, como algo que é bom para todo mundo, talvez a gente se questione mais, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa sem deficiência, mas eu pratico corrida de rua de forma amadora, e mais de uma vez eu já caí, me machuquei porque a calçada estava irregular. Mais uma vez eu me machuquei descendo, né, da calçada porque não tinha aquela rampa, por exemplo, né? Ou quando a gente tem um carro estacionado naquela rampa de acesso para a calçada, né? Não é só a pessoa com deficiência que ele está, né, negando o espaço, mas uma pessoa que está com um carrinho de bebê, por exemplo, uma pessoa que está com um patinete, que está com uma bicicleta, né? Então isso diz respeito a todos nós também, né? Então essa também é uma questão que eu gostaria assim, de trazer, assim, né? O quanto essa acessibilidade ela é via de mão dupla, assim, né? Não é só, não estou fazendo algo, não é um favor, entenda? Não é algo que eu tenho que fazer, é algo que é direito e dever de todos nós, né? Então, trago essa chave, que eu acho que ela é bem ilustrativa, literalmente. Aí podemos passar. Porque daí a gente entra, né, no segundo conceito que eu me proponho trazer para vocês, que é a inclusão, né, que a gente tem uma foto de uma apresentação também do Pertence, que a gente tem vários artistas, né, fantasiados com a fantasia verde, que tem uma bailarina que está no colo de outra bailarina, que está como se estivesse voando, assim, com os braços abertos, né. E o que é a inclusão, assim, né? Ela vai muito além da acessibilidade. Então, eu dizer, assim, que meu prédio tem uma rampa na frente, eu não posso dizer que ele é inclusivo. Ele pode ser acessível, mas ele não é inclusivo, né? Eu vou propor um exercício também imaginativo agora para a gente pensar em inclusão. É o seguinte, pode passar, por favor. Pensem, tá, num restaurante. Qualquer restaurante que vocês gostam, que vocês vão, enfim. Eu vou apresentar agora também em slides brancos. Sempre vai ter um círculo, tá, fininho. Dentro desse círculo aqui, e esse círculo vai estar premiado ou por bolas coloridas ou por bolas cinzas. Nessa primeira imagem, dentro do círculo tem pequenas bolinhas cinzas e fora tem bolinhas coloridas, tá? As bolinhas no nosso exercício de imaginação aqui, as bolinhas cinzas remetem às pessoas sem deficiência e as bolinhas coloridas às pessoas com deficiência, tá? Nesse primeiro slide, então, as bolinhas coloridas estão fora do círculo e as cinzas estão dentro do círculo. Então, vamos pensar que isso é um restaurante, tá? Pensem no restaurante que vocês vão aí. Um restaurante que só atende pessoas com deficiência.
só tem pessoas com deficiência lá dentro. Você tem pessoas com deficiência consumindo aquela comida e você tem pessoas sem deficiência, melhor dizendo, sem deficiência, trabalhando nesse local, tá? Então, é um restaurante só para pessoas sem deficiência. As pessoas com deficiência não estão dentro desse local. Por quê? Não sei. Não, provavelmente não é porque tem uma placa lá na frente dizendo proibido pessoas com deficiência. Acho que não é isso. Mas talvez esse restaurante não seja acessível, talvez esse restaurante não se comunique com o público de pessoas sem deficiência, né? Mas por algum motivo as pessoas com deficiência não acessam esse local. Porque no nosso exemplo, um restaurante, mas pode ser qualquer outro espaço social, tá, gente? É só um exemplo. Aqui a gente tem, então, uma prática social que a gente vê muito, que é a questão da exclusão social. Quando um certo marcador social não acessa o local, não frequenta o local, a gente pode dizer que eles estão excluídos, né? Então, nesse restaurante, esse exemplo ilustrativo, a gente tem um restaurante que exclui pessoas com deficiência, porque não recebe essas pessoas lá dentro. Ele é feito só para pessoas sem deficiência e para pessoas sem deficiência. Aí a gente pode passar um slide. Vocês que estão, né, já se aprimorando com esse tema, já estão engajados com esse tema, né, já estão preocupados com as questões de acessibilidade e da inclusão, conhecem o dono desse restaurante. E vocês vão conversar com ele e vão dizer, olha, fulaninho, por que que não tem pessoas com deficiência aqui dentro? Tu se deu conta que tu só atende pessoas sem deficiência? Tu se deu conta que do teu restaurante só trabalham pessoas sem deficiência? Por quê? Será que não é importante a gente ter acessibilidade, inclusão no teu restaurante? O que que tu acha disso? E aqui a gente tem, né, um círculo grande com as bolinhas cinzas dentro e um círculo menor do lado com bolinhas cinzas dentro desse outro círculo. E aí tu falar com a pessoa, né, com o dono do restaurante, com o gerente, enfim, e ele vai te dizer o seguinte, olha, Flaninho, tu não te preocupa, porque o meu restaurante é só para pessoas sem deficiência, porque eu sei que do outro lado da rua ali, se tu for ver, tem um restaurante só para pessoas com deficiência. Lá aquele restaurante atende só pessoas com deficiência, o dono é uma pessoa com deficiência, então eu não preciso me preocupar. Se tem um espaço que é só para eles, por que eu vou receber essas pessoas aqui? Então, assim, ó, não te preocupa, tá tudo certo, aqui é sem deficiência e lá é com deficiência. O que que a gente tem aqui, né? E a gente tem uma prática que acaba sendo muito comum também, né? A gente tem uma segregação social, né? A gente tem uma delimitação muito clara e específica, né? De uma marcação, de uma divisão, né? Então, quando a gente tem esse restaurante que só atende pessoas sem deficiência e um só com pessoas com deficiência, a gente tem uma segregação, a gente tem essa divisão muito nítida de espaços sociais. Isso, se a gente for olhar para a nossa vida, como se a gente for olhar para os nossos ciclos sociais, provavelmente isso acontece bastante, porque querendo ou não, a gente se encontra, né, com interesse em comum, a gente se encontra com necessidades em comum, com pessoas, né, com pares que têm necessidades, têm gostos como o nosso. Então, a gente sabe que às vezes isso acontece, né? Mas aqui a gente tem uma prática de segregação social, tá? Podemos passar, por favor. Mas aí tu vai lá, tu cutuca esse, né, esse dono do restaurante, esse gerente, tu fica lá e diz, mas eu acho que tinha que ter, eu acho que tinha que ter pessoas com deficiência aqui dentro, vamos tentar, eu posso te ajudar, vamos fazer alguma coisa aqui para as pessoas acessarem esse lugar. E aí aqui a gente tem uma outra slide que tem um círculo com as bolas cinzas, e dentro desse círculo tem um outro círculo em que as bolinhas com eles são só dentro desse círculo. E daí tu consegue convencer esse gerente do restaurante. Tu consegue fazer com que ele ceda e diz assim, tudo bem, eu vou aceitar pessoas com deficiência no meu restaurante. Vou colocar uma rampa aqui na frente, vou colocar cardápio em braille, vou chamar uma pessoa com deficiência para trabalhar aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só essa mesa aqui para as pessoas com deficiência, porque dela é mais perto da porta, ele tem um banheiro, fica mais fácil para elas, né? Então, pessoas com deficiência, quando chegarem, vão sentar nessa mesa aqui, tá? Olha que maravilhoso, né? A gente ter só um espaço só para as pessoas com deficiência sentarem nesse restaurante, né? Então ele vai dizer, bom, tá tudo certo, porque tem um espaço só para elas aqui, não se preocupar. Tô sendo, então, inclusive, certo? Certo? Na verdade, a gente está no caminho, né? Mas aqui a gente tem uma integração, né? Então, quando a gente já temos esse acesso dessas pessoas nesses lugares, já temos, né, essa interação social, mas a gente não tem uma inclusão de fato, né? Porque ainda tem uma marcação muito óbvia, né? Tem uma mesa X só para essas pessoas, mas elas não circulam pelo restaurante como um todo. Porque daqui a pouco no banheiro dos fundos elas não vão conseguir chegar, porque daqui a pouco na mesa que é mais baixa, a cadeira de rodas não vai entrar embaixo, né? Então, a gente tem aqui uma integração social. Como que seria, então, nesse nosso exemplo de restaurante, nessa nossa ilustração aqui das bolinhas, a inclusão social? Como que vocês imaginam? Dois segundinhos para vocês pensarem. Acho que deve ser algo também bem intuitivo, né? Mas passando, daí então, o slide, a gente tem, né, o mesmo círculo,
com as bolinhas todas misturadas, coloridas e cinzas, todas elas juntas, né? E é isso a inclusão social. Por isso, a gente tem essa interação, né, de diferentes marcadores sociais. E aqui, de novo, acho que é uma coisa bem importante que eu não mencionei no início. Quando a gente fala em inclusão social, a gente fala de diferentes marcadores sociais. Aqui eu trouxe o recorte da deficiência, tá? Mas a inclusão social real e de fato, ela abarca questões de gênero, questões de raça, né, de religião, então de faixas etárias. Então, quando a gente tem uma inclusão, de fato, é quando a gente tem essas pessoas, diferentes pessoas, de diferentes, né, características, interagindo no mesmo espaço, tá? E aqui a gente está usando esse recorte da deficiência, mas saibam que a inclusão é para diferentes marcadores sociais, né? Por isso também é dessa utopia, né, da inclusão, assim, né? Porque quando a gente tiver inclusão de fato, não vai precisar falar sobre ela, né? Porque ela vai ser tão natural que a gente não vai chamar atenção esses marcadores sociais estarem misturados, né? Mas a gente está nesse caminho, por isso que a gente está aqui conversando, por isso que a gente está aqui, né, nesse evento. E aí pode passar um slide, por favor. Aqui também tem uma outra foto, né, de uma outra cena do espetáculo do Pertence, que tem vários artistas vestidos de preto com diferentes placas coloridas, né? A primeira placa diz arte, oportunidade, amor, inclusão e gentileza. E aí tem a pergunta, então, o que é a inclusão, né? A gente fez esse exemplo, esse exercício com o restaurante, né? Mas resumindo, a inclusão é quando a gente tem essa interação natural e constante em uma sociedade sem diferenciação de espaços. Tá? Então, quando a gente não tem aqui é para A, aqui é para B, né, aqui é para C, não, quando a gente tem essas pessoas misturadas e interagindo. E aí tem um outro exemplo que eu acho que ele é bem legal para a gente conseguir visualizar essa diferença entre, por exemplo, acessibilidade e inclusão. Quando a gente tem o transporte público aqui em Porto Alegre, né, os ônibus, a gente tem, né, a porta da frente, né, que a pessoa sobe ali uma escadinha para passar pela roleta, mas a pessoa na cadeira de rodas não passa por ali. Ela vai passar pela porta do meio, né, que tem um elevador, mas que ele só é acionado quando o cobrador sai do ônibus, o cobrador aciona esse elevador, a pessoa entra e ela acessa o único lugar que tem para as pessoas, né, com deficiência física no ônibus. Então, é acessível? É, de alguma forma a pessoa está acessando o transporte público, mas está sendo inclusivo? Não, porque daí tem uma marcação bem específica. Aqui entra pessoas sem deficiência e aqui entra pessoas com deficiência, né? Além de que só vai caber uma pessoa com deficiência por ônibus, né? Em Porto Alegre, se tiverem duas pessoas com deficiência, né, física numa parada de ônibus, só vai entrar uma naquele ônibus, né? Porque dois a gente sabe que não entra. Então, esse é um exemplo também, que a gente tem uma acessibilidade, sim, arquitetônica, a gente tem ali o elevador, mas a gente tem essa marcação muito específica, né, de espaço. Podemos passar. Gente, se tiver alguma questão aí da acessibilidade, inclusão e quiserem trazer, fiquem bem à vontade, a gente está trocando aqui internamente. Podem me sinalizando se tiver alguma. Pode deixar, Oi? Marina. Pode deixar, assim que estamos compartilhando. Combinado. Entrando então no terceiro conceito, né, que a gente tem que envolve as questões da deficiência, a gente tem o capacitismo. E o que é o capacitismo? Se a gente for escrever o capacitismo no Word, por exemplo, ele vai marcar aquela linhazinha vermelha embaixo, como se tivesse uma palavra errada, sabe? Se a gente vai escrever no celular uma mensagem capacitismo, ele vai corrigir para capacidade, por exemplo, né? Então, é uma palavra no português que ela ainda é relativamente nova, mas é uma prática já bem estrutural, assim como são os preconceitos, assim como é o machismo, assim como é o racismo, a homofobia, são estruturais na nossa sociedade. Assim é o capacitismo, né? E ele opera justamente nessa discriminação, na opressão, no estigma em relação às pessoas com deficiência. E aí vai desde, por exemplo, a gente não ter acessibilidade no local e a gente forma como a gente vai tratar essas pessoas, né? Então, capacitismo tem que ter o mesmo sufixo ali, né? Do ismo, do machismo, né? Do racismo. Então, essa final da palavra, ele é isso, né? Ele reflete esse preconceito. E o início é o capacity, né? Que tem a ver com a capacidade. Então, o capacitismo também é uma forma de relação de poder que existe na nossa sociedade, em que as pessoas com deficiência elas são lidas como incapazes, né? Então, a capacidade delas é colocada em xeque constantemente. A gente não entende as pessoas como também pessoas que vão produzir, que vão executar, que vão acelerar nesse nosso ritmo que a gente tem na sociedade de imediatismo, de agilidade, de rapidez, de perfeição. Pessoas com deficiência não se encaixam nesse padrão, né? A gente acaba colocando elas nesse saquinho, nesse quadradinho, e aí questiona as capacidades dela. E aí isso pode acontecer em dois grandes polos, né? Eu sempre digo isso, assim, né? Ou as pessoas com deficiência são super estimadas, tipo, meu Deus, tu é um super-herói, tu é a minha fonte de inspiração,
olha, se tu, que não tem uma perna, levantou da cama hoje e foi trabalhar, eu consigo também, né? Então vejam que é uma coisa super, né, mascarada e velada, que vem até numa intenção de elogio, né? Mas na verdade não tem essa conotação, né? Por que que a gente acha que essa pessoa não poderia trabalhar? Não poderia sair de casa? E por que que eu tenho que usar isso como régua para mim, que sou uma pessoa sem deficiência? Né? Então tem essa superestimação das pessoas com deficiência de serem vistas, né, como ou, né, você está aqui e você conquistando muitas coisas, então eu também consigo. E tem o polo da subestimação, né? Que elas são subvalorizadas, né? Então, daí entra a questão do vitimismo, né? Do coitadinho, né? Do olhar de pena, de não interagir com aquela pessoa, de, bom, não vou nem exigir isso dessa pessoa, porque é, eu acho que ela não vai conseguir, né? Eu acho que não vai dar, então eu não vou nem exigir dela isso, né? Então, tem esses dois grandes polos, assim, né? E o capacitismo, ele pode ser tanto algo escancarado, né, que eu vou mostrar agora os exemplos, ou pode ser algo mais velado. Mas o que que é importante a gente ter em mente, assim, nós, enquanto pessoas sem deficiência, profissionais, né, sem deficiência, a gente vai estar pautado por essa lógica, né? Assim como eu, uma pessoa branca, vou também estar pautada pela lógica do racismo, né? Eu vou ter que me conscientizar das minhas ações, das minhas falas, né, e mudar, né? Mas é isso, a questão é que somos, sim, capacitistas e a gente tem que estar em desconstrução. Porque, por exemplo, se a gente pode passar o slide, por favor. Se a gente for ouvir ou falar, né, algumas frases que elas são bem cotidianas, né, que tem uma imagem com fundo azul e vários balãozinhos de falas coloridas. E a pergunta é, vamos repensar. Então, a fala, você está cego? Você está surdo? Quero ver quem é que já falou, quem é que já ouviu essa frase, né, com uma forma até de xingamento, né? Ou quando, sei lá, a empresa diz assim, ah, não temos braço para isso, não temos perna para fazer isso agora. Né? Ou aquela frase, ah, estou mal das pernas, dei uma mancada. Então, são frases que, se a gente for ver o contexto delas, elas provavelmente estão inseridas num contexto ruim. Estou mal das pernas, bom não deve ser, né? Dei uma mancada, também não deve ser bom, né? Então, elas têm essa origem negativa. E, obviamente, nem sempre essas falas são ditas, né, ou são pensadas de forma a magoar alguém, né? Elas não são feitas de forma proposital, né? Mas elas têm esse fundo. Se a gente for olhar, elas associam questões corporais, por exemplo, ser cego ou ser surdo, questões sensoriais, ou a questão das pernas, a algo ruim. A falsa produtividade, por exemplo, né? Ou a não estar prestando atenção em algo. Então, tem essa raiz, né, de algo ruim. E aí, quando isso está tão coloquial na nossa fala, está tão natural na nossa fala, a gente acaba repercutindo, a gente acaba reproduzindo, acaba falando, e por isso também a conotação estrutural, né, enraizada do capacitismo na nossa sociedade, porque falas como essas são comuns, a gente não questiona, a gente não problematiza. Então, só para a gente ver como isso intuitivo na nossa sociedade, assim, né? Então, o que que a gente pode fazer? Assim, a gente não vai conseguir agora, amanhã, mudar e salvar o mundo do capacitismo, não é isso, não tem como, né? Mas se a gente começar a repensar falas nesse sentido, e se a gente começar a estar mais atento porque os outros falam ao nosso redor, a gente poder, né, pontuar, poder falar, né, já é um bom caminho. E aí eu trouxe também no próximo slide, se a gente puder passar, por favor, algumas sugestões de como a gente pode repensar, né, como a gente pode mudar e multiplicar. Né? Agora tem um fundo de uma telinha com um post-it de um desenho de uma lâmpada com um alfinete vermelho. Então, ao invés de a gente dizer assim, ah, você está cego, você está surdo, você pode dizer, ah, você está me escutando? Né? Ou, ah, não tenho braço para isso. A gente não tem como fazer isso agora, não temos recurso para fazer isso agora. Né? O mal das pernas, normalmente tem aquela questão financeira, ah, não estou bem financeiramente, estou mal de dinheiro, né? Então, a gente usar essas outras, né, possibilidades, assim, né? Ou a questão de ter uma mancada. Normalmente, quando tu dá uma mancada, tu fez algo ruim, cometeu uma gafe, pagou um mico, né? Então, a gente poder reutilizar, né, essas frases e poder pensar assim, mas é um exercício que, de novo, a gente sabe que isso não é feito de propósito, a gente sabe que isso não é feito de uma forma intencional, mas para a gente só se dar conta do quão presente está na nossa sociedade, assim. Assim como a gente tem falas que até pouco tempo atrás a gente não questionava teria um cunho racista. Hoje a gente sabe que tem, assim como o machismo, né? Então isso não é exclusividade, né, do capacitismo. Todo preconceito estrutural ele vai ter essa raiz, ele vai estar presente no nosso dia a dia sem a gente se dar conta.
Então, é só pequenos exemplos de como a gente pode ir, ir pensando, ir reformulando, ir multiplicando, né? Então, de forma teórica, né, de informação, esses eram os conceitos que eu queria trazer para vocês, né, de deficiência, primeiramente, acessibilidade, inclusão e capacitismo. E agora eu separei mais um videozinho também, do Pertence, aí eu posso também um pouquinho da nossa metodologia, que a gente tem uma imagem de uma outra cena do espetáculo do Pertence, em que eles estão num palco com a cortina preta ao fundo, então com uma acrobacia. E agora a gente vai passar o trailer desse documentário que está disponível, só para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente faz, como que a gente faz a inclusão social, como que a gente, enquanto, né, instituição, né, que está voltada, né, para esse combate do capacitismo, como que a gente atua. Então a gente pode dar play agora. E esse espaço também pertence a eles. Eles chegaram com vontade ao teatro, com confiança e com comprometimento. Quando acabou o espetáculo, enfim, todo mundo queria dançar, se apresentar. O palco até então não estava para as pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência estavam na plateia. Cada vez mais a gente possa juntar todas as pessoas com e sem deficiência, que não existam mais essas barreiras, né, que nos diferem. O principal é não desistir. Isso realmente te faz se sentir muito melhor. Podemos voltar até, acho que a gente pode tirar um pouco os slides, Vitor, que daí eu posso falar um pouquinho também, eu posso aparecer um pouquinho também. Esse, então, gente, é o trailer do documentário Todo Mundo Tem um Sonho, que é o mesmo nome, o mesmo título do espetáculo do Pertence, que é Todo Mundo Tem um Sonho. E ele nasce justamente desses sonhos, né? Do quanto as pessoas com deficiência, elas não são perguntadas quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. E isso é a raiz também da metodologia do Pertence. É justamente trabalhar com os interesses das pessoas com deficiência. Não tem como eu dizer, né, o que uma pessoa tem que aprender ou deixa de aprender, né? Mas usar os interesses, as habilidades que elas têm para adquirir o conhecimento. E aí, no Pertence, a gente percebeu esse desejo artístico e esse potencial artístico muito forte, né? Do quanto a gente consegue na arte, a gente não tem um padrão na arte, né? A arte, ela tem esse poder inclusivo de fato, assim, né? Então, se a pessoa dança assim, dança assado, tudo aquilo vai se tornar um produto artístico, né? E aí a gente tem aqui no documentário as duas idealizadoras do projeto, que é a Paula e a Bianca, que são artistas, são pessoas sem deficiência, mas são artistas e trabalham com pessoas com deficiência, justamente essa lógica, assim, né? Que não há uma exigência de um movimento X ou Y, né? A gente não tem o tempo certo para a coreografia, a gente vai ter o tempo de cada um, né? E cada um vai subir naquele palco, né, com o seu corpo. Temos corpos diversos, né, que vão se movimentar de formas diferentes. Então, a gente estava ali no exemplo, né, que tinha um menino na cadeira de rodas, uma estava fazendo uma ponte, a outra estava em cima da outra, né, cada um abrindo o braço numa altura, num ângulo, e isso tem um produto artístico, que ele vai ser incrível também, né? Então, o Pertence, ele trabalha com essa ideia de não ter esse padrão, né? A gente não tem um padrão de movimento, de fala, a gente se comunica de formas diferentes. Então, eu me comunico através, né, da minha fala oral. Mas as pessoas se comunicam de formas diferentes. A gente tem uma pessoa, né, que não se comunica com a fala oral, ela vai encontrar outras formas de comunicar. A gente tem hoje muita comunicação alternativa também, né? Então, a gente trabalha com essa ideia de que somos múltiplos, somos diversos, somos diferentes, e todo mundo cabe nesse saquinho da diversidade, assim, né? E a gente também trabalha com protagonismo, né, da pessoa com deficiência, então que ela possa escolher, né, se quer comer mais, se está com frio, né, se quer ler um livro, se quer ver um filme, então que ela possa tomar suas próprias decisões, que ela tenha autonomia, né, então a autonomia ela vai estar ligada com essa tomada de decisão, com fazer escolhas, reconhecer suas necessidades, reconhecer os seus desejos, e a partir disso escolher frente a eles, e a independência, então eu tomo uma decisão, faço uma escolha, vou agir frente a ela, vou fazer algo,
né, para me satisfazer perante a escolha que eu fiz, perante a minha decisão. Então, a gente também trabalha com essa questão do protagonismo. E também a questão, né, de fora das quatro paredes. Então, quando eu falo do Pertence, que a gente é um clube, que é para pessoas com deficiência, que vão para o Pertence para se encontrar, para se divertir, é muito legal. Mas o Pertence por si só, né, o espaço físico do Pertence, que só pessoas com deficiência se encontram lá dentro, não é inclusão, a gente acabou de ver, né? Se eu tenho só pessoas com deficiência lá dentro, não é inclusão. O que que é inclusão, né? Essa galera tá na rua, essa galera tem que estar em cima do palco, essa galera tem que estar na faculdade, essa galera tem que estar no mercado de trabalho. E o Pertence faz esse trabalho de facilitar esse processo de inclusão social, né? Então é muito legal eu ir para um lugar que eu tô com meus amigos, porque eu gosto de estar com eles, porque eu tenho interesse em comum, porque eu faço coisas que eu gosto, mas isso não me basta, eu também tenho que estar na sociedade, também tenho que estar na festa, no rolê dos jovens, né? Eu tenho que estar lá também, independente se tem uma deficiência ou não, né? Então, a gente também trabalha com esse objetivo, né, fora das quatro paredes, que a gente chama, né, então que a gente também possa pensar nisso, assim, né, fora desses padrões, assim, né, dessa, dessa caixinha fechadinha, né. Então, são diretrizes que o Pertence usa, né, pensando nessa inclusão de pessoas com deficiência. E aí, se a gente for pensar em diagnósticos, né, se a gente for pensar em alunos com deficiência, né, em escolas, qual é o diagnóstico? A gente sabe que o diagnóstico ele é muito importante, a gente sabe que o diagnóstico, muitas vezes, ele vai nos ajudar a nortear o nosso trabalho, mas o diagnóstico não é tudo, né? Então, eu saber que um aluno tem autismo é muito importante, mas eu tenho que ter consciência que, porque ele tem autismo, eu lido com ele de uma forma X, não quer dizer que um outro que tem autismo eu vou lidar da mesma forma, porque autistas são diferentes, né? São diferentes entre si, têm interesses diferentes, têm níveis de suporte diferentes, né? Então, às vezes, um diagnóstico, conhecer tudo do autismo, saber todos os critérios diagnósticos do autismo, não quer dizer que eu conheça todas as pessoas com autismo, né? Porque ele vai ser de forma diferente, assim como a síndrome de Down, né? Assim como a pessoa com deficiência intelectual, né? Então, que a gente possa também ter isso em mente, assim, que depende do diagnóstico, tem muito por trás, tem características, né? Então, acho que em linhas gerais, assim, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, apresentar brevemente o Pertence, trazer essas diretrizes teóricas, e também ver se o que vocês têm de dúvidas, assim, ou de comentários, né, Fran? Não sei se surgiu alguma coisa aí também. A gente tem mais alguns minutinhos, pelo que eu vi aqui, acabei, acho que até falando um pouquinho rápido, com receio do tempo, mas da minha parte era mais isso que eu separei, assim, para vocês. Então, fico à disposição para comentários, né, para dúvidas que possam surgir, enfim, a troca. Marina, com certeza bastante enriquecedor esse momento e com muitas provocações, né? Eu acho que a gente já começa na parte de perguntas já fazendo algumas provocações, relembrando algumas provocações que a gente tem, né? Logo no início da tua fala, tu traz o porquê, por que não ter histórias para contar, né? Ou seja, por que não ter essas histórias, não ter esse retorno, né, dessas questões. E eu faço essa volta aí na questão das figuras de linguagem ali que a gente viu, né? Eu, como assistente social que sou, não falei no início, né? Mas é importante dizer que assistente social, eu vejo essa questão, não temos braço para isso. E às vezes esse comentário do jargão popular acaba sendo algo que a gente acaba utilizando ele invariavelmente, né? E aí, por que não mudar? Por que não fazer essa alteração, fazer esse movimento, fazer essa alteração? Por que não trabalhar em prol disso, né? Então, é muito importante ter essa questão ser clara também e oportunizar. E assim, exemplo do restaurante, ou seja, não é algo que seja demonstrativo, ou seja, eu quero que a pessoa faça parte daquele meio social. Não é como um clube onde ele vai ali e faz atividade e depois ele volta para a inércia. Não é esse o objetivo, é poder justamente oportunizar para que eles façam essa transição, né? Isso são algumas das provocações que deixaram bem claro aqui para nós. Acredito que tenhamos ter essas perguntas. Eu estou já buscando algumas perguntas além das minhas, né? Mas é muito interessante ali aquele olhar da evolução do pensamento, tanto a questão mística, o médico, o social e o biopsicossocial, que eu acho que foi um caminho. E aí a gente precisa, eu te faço a provocação e aí expor para o grupo, como fazer essa identificação, como sair desses caminhos. Que eu acho que muitas vezes a família, o contexto social dessa pessoa acaba ficando meio que presa num desses conceitos.
e acaba não pensando que pode caminhar para outros. Como é que a gente poderia agir isso como sociedade, como profissionais que são nesse sentido? Uhum. Não, eu acho um questionamento muito válido, assim, porque, de novo, né, a deficiência é uma questão social, né? Então, a gente tem que considerar o contexto que essa pessoa está inserida, né? E perfeito a tua colocação em relação à família, por exemplo, né? Que condições essa família tem, né? Teve acesso à educação, teve acesso a serviço de saúde, não teve, né? Quais são os preconceitos que guiam essa família? Como que foi descoberta a deficiência? Foi uma deficiência adquirida? Foi uma deficiência não, que a pessoa já nasceu com a deficiência, né? Então, todas essas questões, elas são válidas para a gente entender esse contexto, né? E esse é um trabalho que ele tem que ser feito em rede, né? E a gente, enquanto profissionais da área, poder se colocar nesse lugar de psicoeducar, né? E de trazer essas informações também para uma família que vai ter essas questões e que também que não seja obrigada a saber tudo, todo o tempo, mas o nosso papel talvez seja ensinar, né, essa família e poder trazer, né, essas informações para essa família, né? E com certeza a família é o primeiro grupo social que essa pessoa, que qualquer pessoa, né, está inserida, né? Família ou salvo os casos de pessoas institucionalizadas, né? Mas é o primeiro núcleo, né, que essa pessoa está inserida. E muito do que essa pessoa vai ser, e aí independente da deficiência, vai vir a partir dessas crenças familiares, dessas práticas familiares, assim, né? Então, quebrar tudo isso também é muito difícil, assim, né? Mas, de novo, Exato. são diferentes contextos, né? E é Então, justamente porque vai de encontro à fala do trabalho em escola, né? Do trabalho em escola, ou seja, como podemos fazer essa movimentação com os nossos parceiros de escola para fazer essa movimentação, para poder fazer este olhar, essa virada de chave, vamos dizer assim. Como podemos fazer essa movimentação para que a escola haja como apoio e possa fazer essa movimentação também, né? Que é justamente nesse olhar, ou seja, ele tem uma atividade fora, ele tem uma vida em casa, ele tem uma vida social e ele consegue ultrapassar essas barreiras, né, esse impacto. isso, acho que é bem nesse sentido, assim, quando a escola tem essa consciência coletiva, né, e trabalha com os seus profissionais de forma, né, constante, e seja com formação, seja, né, com encontros, né, tem tudo a crescer, acrescentar e a disseminar, né, esse conteúdo, assim, para as famílias, né, mas com certeza a escola tem que ser esse lugar de empoderamento dessas pessoas, né, em que elas encontram na escola esse espaço de crescimento, assim, né. Com certeza. Vamos verificar se tem mais algumas outras perguntas. Aproveito para relembrar este evento, ele tem a parceria, ou seja, o convite do Grupo Solução e Gestão, certo? Nós fazemos essa parceria junto com o Grupo Pertence, né? Que, como a Marina falou, um clube social com a missão de criar experiências memoráveis e proporcionar também sentimentos de pertencimento das pessoas com deficiência. Como nós debatemos nesse momento, ou seja, fazer com que a pessoa tenha um conhecimento social, ou seja, um entendimento do seu dia a dia e das suas próprias qualidades, ou seja, ressaltando as suas qualidades e trabalhando oportunidades para se desenvolver. Esse trabalho tem o apoio do Fundo Social Sicredi, que é cooperar para transformar realidades, e justamente essa ideia de capacitação, fomentar essas questões de forma memorável junto também à nossa sociedade, nossos profissionais que atuam nessa área. Eu queria verificar uma outra questão que a gente também falou antes, que a gente partimos já para o final. É importante colocarmos também essa questão ali da acessibilidade, né? Ou seja, tu falaste o teu exemplo pessoal e isso fica muito claro, ou seja, não é uma obrigatoriedade, uma questão arquitetônica, é uma questão de bom senso, é uma questão, todos utilizam o mesmo, todos acessam a mesma calçada, todos acessam o mesmo transporte, isso é o diferencial, ou seja, não trazermos diferenças, e sim trazermos oportunidades para toda a equidade, ou seja, todos tenham acesso dessa maneira, isso ficou muito claro na tua fala. Perfeito. As mesmas condições, assim, né, de acesso e de direitos, assim. Eu tenho um outro exemplo também, eu acabei não trazendo, mas de uma pessoa que eu conheço que tem deficiência física, que faz uso de uma motinha elétrica. Então, ela tem uma super autonomia, porque ela não precisa de ninguém para empurrá-la, né? Ela usa essa motinha. E aí, numa das, sem ser não, tipo, na penúltima eleição que a gente teve, que estava até na época da mais da pandemia, então fecharam algumas sessões, zonas eleitorais,
e essa pessoa chegou para votar, para exercer um direito e um dever que essa pessoa tem, e simplesmente, né, a sessão dela foi trocada por uma sala no segundo andar de uma escola que não tinha elevador. Essa pessoa não conseguiu votar porque ela não conseguiu acessar a sessão dela, né? Você provavelmente deve conquistar em algum lugar que é uma pessoa com deficiência que tem que ter acessibilidade. Mas se é algo tão básico, né, que é a pessoa poder escolher o seu representante, enfim, e participar de uma forma, né, da política, ela não conseguiu, né? E aí a questão não é dela, assim, né? Era esse contexto que ela estava inserida, né? Que eles trocaram para o segundo andar de um lugar que não tinha elevador. Ah, a E gente te aí, leva. entendimento. Exato, ela estava ali, existia o espaço, só faltava a questão do ajuste. Mas que ajuste é esse? Abre-se uma provocação e uma brecha para se discutir a respeito. Deixa eu só ver. Eu tenho algumas outras questões. Nós temos perguntas. Na sequência, baseado nisso, Marina, até para a gente justamente compreender que isso também é uma questão de direito, é uma questão de lei, eu queria que só tu repassasses também conosco essa questão, ou seja, do entendimento da arte, ou seja, como estimular mais para que essa população tenha acesso também ao entendimento, ou seja, para que eu possa ter, porque nós falamos ali no início que vocês fazem a abordagem inicial sem entendimento, não se fala, não se tem a questão de diagnóstico, ou seja, se atua de várias maneiras. Ou seja, vamos entender que eu quero fazer uma prática, ou seja, a família, alguém que está nos assistindo, tem um familiar, tem uma pessoa. Como fazer para que se desperte esse interesse de participar dessas ações? Como fazer com que isso fique claro na mente? Acho que parte uma questão de autoconhecimento também pessoal, assim, né? Dar oportunidade, apresentar oportunidades e opções, né, para a pessoa poder escolher, assim, né? Então, acho que, de novo, nem todo mundo precisa ser artista, nem todo mundo precisa se apresentar, gostar disso, mas a gente tem, sim, a arte como essa ferramenta muito potente, né, para inclusão. A gente, inclusive, tem, eu não mencionei isso, dia 19 de setembro, não sei se alguém sabe que dia é esse, mas Porto Alegre é a segunda capital do Brasil a instituir o Dia do Teatro Acessível. Tá? É uma data comemorativa que o Pertence firmou junto à Câmara de Vereadores, justamente para trazer essa reflexão para a sociedade, né? Para que o teatro, o meio artístico, ele seja acessível, não para as pessoas acessarem os meios artísticos, né? Então, sei lá, se você for entrar numa sala de cinema, onde que as pessoas com deficiência e inclusão de rodas vão sentar? Provavelmente nas primeiras fileiras, onde vai ter espaço. Né? Então, que esses espaços artísticos eles sejam mais acessíveis para a pessoa consumir um conteúdo cultural, consumir um conteúdo artístico com dignidade, mas também para fazer arte, para estar em cima do palco. Né? Então, a gente tem, acho que é o terceiro ano, se eu não me engano, foi 2019 que a gente decidiu, então é o quarto ano que a gente tem essa data para pensar essas questões. Né? Então, também, o acesso à cultura também é um direito. Né, e o direito de fazer cultura, de fazer arte também, né? Então a gente também tem, né, no calendário municipal de Porto Alegre essa data bem recente, mas também diz sobre isso, assim, né? É que nos abre um leque justamente para a discussão, ou seja, por que não oportunizar, não só pensarmos em adaptação, mas sim participação. Antes de adaptar, vamos participar, vamos experimentar as oportunidades para que a gente possa ter acesso nesse sentido e poder justamente fazer esse trabalho e essa questão, trabalharmos efetivamente a questão da inclusão, certo? Dentre as provocações. Está sendo muito rico essa nossa conversa, eu acho que mais do que isso está trazendo conhecimento de uma forma simples, uma linguagem simples, para que a gente justamente compartilhar e poder passar esses conhecimentos. Porque a ideia é justamente os profissionais se adequarem, se apropriar o máximo possível de informações para melhor entender, melhor compreender, trabalhar, se colocar no lugar, ou seja, eu hoje falo na posição de um homem negro, ou seja, falaste do racismo, ou seja, como compreender e como atuar na integração, ou seja, na inclusão, na questão do racismo, como profissional atuo na área, então entendo também que é importante termos conhecimento e podemos ter ferramentas para utilizar esses insumos da melhor maneira possível. Esse é o olhar, esse é o nosso diferencial, e isso faz com que se torne diferente todas as ações. Falaste o olhar de quem não é deficiente, ou seja, aí ficou muito claro no material, ou seja, que aquela ação no contexto infantil, no contexto adolescente, ele tem que ser utilizado em outras ferramentas. Outras esferas podem utilizar aquilo, ou seja, compreender que tu não é uma pessoa com deficiência naquele momento e que quer fazer a inclusão, e aí atua dessa melhor maneira possível.
bastante rico e, novamente, volto a dizer, nos traz essas reflexões e essas provocações. Eu vou além, provocações. Isso, e é uma questão de conscientização e também de desconforto, né? De alguma forma traz esse desconforto, mas depois do desconforto a gente vai conseguir mudar, né? Furar a nossa bolha, né? Que muitas vezes ela é mais hegemônica, né? Então, furar essa bolha e acho que é natural o desconforto, os questionamentos, a problematização, assim, né? Que a partir disso que a gente vai sair da zona de conforto e, bom, tem que fazer algo para mudar isso. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer hoje, né, para mudar essa realidade aos poucos, né? Eu, como eu comentei também, não é uma questão de utopia, tipo, amanhã vai estar tudo melhor, tudo acessível. Não, mas é uma questão de construção coletiva, né? Também parte dessa nossa conscientização, assim, né? Exato. Continuando, Marina, eu queria que tu falasses um pouquinho ainda mais como conectar-se com vocês, quais são os métodos de trabalho, qual o processo de trabalho de vocês, o que vocês podem trazer aqui para nós nesse sentido. Se o Vitor puder compartilhar o último slide, que eu acho que tem ali algumas informações também de endereço, de contatos, mas o Pertence fica então em Porto Alegre, no bairro Partenon, tem um espaço físico aqui. A gente também tem uma plataforma virtual que a gente iniciou na pandemia, então a gente consegue se conectar com pessoas de fora de Porto Alegre também. E a gente tem tanto o nosso clube, que é particular, né? Então aqui tem um slide com uma fotinho do nosso espaço físico, os nossos contatos, o site, né? A gente tem Instagram também, que é Clube Social Pertence. A gente tem tanto o clube, que é particular, então pessoas que têm condições de pagar uma mensalidade de acordo com os serviços. A gente também tem o Instituto Social, que a gente consegue acolher pessoas, né, em vulnerabilidade social e econômica através de projetos sociais. Então, a gente tem esses dois pilares, o particular, né, e o social, ambos acontecem no mesmo espaço físico, né, com os mesmos profissionais. Então, a gente sempre faz essa conversa para entender onde que a pessoa se encaixa, né. Então, fica no bairro Partenon, aqui estão os nossos contatos, e nosso site também, então é só entrar em contato quem quiser conhecer, pessoas com e sem deficiência estão muito bem-vindas. Então, acho que em linhas gerais é isso, assim. Tem aqui os nossos contatos, telefone e o site também, o e-mail. Perfeito. O evento Arte, Educação e Inclusão contou com o grupo Pertence, certo? O qual a Marina representa, com o apoio do Fundo Social Sicredi. É realizada essa parceria junto ao Grupo Solução e Gestão, o qual o grupo é inserido em diversos outros projetos sociais, os quais nós realizamos aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos ao longo do período, ou seja, trabalhos com projetos do Pátria Voluntária, objetivo de distribuição de cestas em pessoas com situação de vulnerabilidade, projeto Acessuas, que é a preparação para o mercado de trabalho, ou seja, seleção, entrevistas, oficinas. Realizamos hoje junto o projeto Te Acolhe, junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o programa Te Acolhe, é uma política de atendimento integrado para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. E o objetivo é oferecer apoio institucional e vínculo interpessoal às famílias com pessoas com TEA, com esse diagnóstico. E o CAS Te Acolhe, que é o Centro de Autismo, que é um programa de preparação também e efetivação dessas atividades, né, junto ao atendimento. Só verificar se temos mais perguntas, Marina, e mais alguma outra fala para a gente complementar justamente este nosso encontro? Eu acho que é isso, agradecer também a oportunidade, assim, da gente poder estar nessa troca. Eu acho que a gente tem que começar de algum lugar, assim, né? Eu acho que essas conversas são muito importantes, essas redes são muito importantes. Então, o conteúdo também vai ficar disponível, né? Para quem não esteve ao vivo aqui com a gente, vai poder também acessar. Eu espero ter contribuído, assim, com essa reflexão. E a gente está super à disposição também para futuros encontros também que a gente possa fazer. Eu acho que é isso, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Com certeza, nós que agradecemos e com muita satisfação encerramos esse nosso encontro. Certo, Marina Camargo, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram deste evento. E, novamente, o conteúdo vai estar disponibilizado para que todos possam ter acesso a este material e essas informações que nós tivemos hoje. Certo? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Obrigada, boa noite.